O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é minha mãe, minha irmã e minha mãe. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentando, vamos cantar pedindo o Espírito Santo. Envia Teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia Teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Que bom estarmos aqui, caríssimos irmãos e irmãs, apóstolos e apóstolas da Divina Misericórdia. Frei Zeca, que bom sua amizade e este fragmento da sua fraternidade, que é nos encontrarmos frequentemente, me fortalece muito e com certeza também o nosso apostolado. E é isso que trouxe para nós o Vaticano II. Alguns perguntam assim: mas padre, por que no Vaticano II os carismas e os dons depois do Vaticano II diminuiu? É o que fala também o Raniero Cantalamessa. Sabe por quê? Porque o Vaticano II trouxe para nós o resgate de uma dimensão muito rica e preciosa da igreja primitiva, que é a fraternidade. Não é isso, Frei Zé? Desde a formação aos seminários, o convívio da comunidade é sempre muito mais intensa, e o Espírito agiu desta nova forma, neste novo tempo da igreja. E olha aí, estamos nos deparando nesta festa de Nossa Senhora do Carmo. O que é que significa Carmo? Em hebraico, vinha, elo, Senhor. Então, Carmelo significa a vinha do Senhor. Vinha do Senhor é o Carmelo, que tem essa origem lá atrás em Santo Elias e tudo mais, e daqui a pouco eu falo um pouquinho. Vamos para o Evangelho, que é o início, o fim, o alfa, o ômega da vida cristã. E pelo fato de ser hoje Nossa Senhora do Carmo, se escolhe este Evangelho, onde em algumas passagens, uma é esta, em que se refere à mãe de Jesus, e nada mais, nada menos aqui está se referindo hoje Jesus à natureza da vida de quem ouve a palavra e a põe em prática. Então é a natureza, o gênero da vida consagrada. Quem ouve a palavra se torna uma nova pessoa, assume uma nova dimensão da vida, entra para uma nova dimensão da vida. É por isso que enquanto Jesus estava falando, não sabemos o que, alguém diz a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar com você. Jesus se levanta: quem são minha mãe e meus irmãos? Aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e a põem em prática. Elogia desta forma Maria, que
a dignidade da sua maternidade se deu pelo fato dela ouvir a palavra de Deus. A grandeza de Maria, o que a tornou mãe foi o fato de ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. E assim também é elevado a dignidade cristã e de consagrado quem ouve e pratica a palavra de Deus. Quem pratica a palavra de Deus? Você. Você veio aqui porque você pratica a palavra de Deus. Somente que você não é perfeito ainda. Você está em processo. É preciso compreender o cristianismo na sua natureza real, que não se trata de ser perfeito. E chega de escutarmos o moralismo barato de dizer: se você não vive, não pode falar. Fala só do que vive. Se eu for falar só o que eu vivo, eu vou ter que ficar quieto, porque eu não vivo quase nada. Eu preciso falar, inclusive, e especialmente aquilo que eu não vivo, para que os meus ouvidos, sendo os primeiros a escutar, possa desejar e se esforçar para viver isso. Esta é a beleza do cristianismo. Se eu for falar só o que eu vivo, eu vou reduzir o cristianismo ao judaísmo, ao legalismo judaico que Jesus criticou e destituiu. Então, quem ouve a palavra e se esforça para praticar, como você está fazendo, vindo hoje ao encontro de Jesus, entra numa nova dimensão de pessoa, de ser humano, a da consagração. É a nova natureza. É por isso que Jesus é duro quando fala dos laços da consanguinidade. Quem ama mais seu pai, mais sua mãe, mais seu irmão, mais sua namorada, mais seu avô, mais sua sogra do que a mim, não é digno de mim. Por quê? Porque vai permanecer na natureza velha, natural. E Jesus vem trazer a nova natureza sobrenatural. Por isso que é a palavra que faz esta dimensão, e só podemos amar a Deus mais do que tudo neste mundo se ouvirmos a palavra e nos esforçarmos para praticar. E olha, também a palavra que precisamos ouvir hoje de Zacarias, que forte: rejubila-te, alegra-te, cidade de Sião. Quem é essa cidade? Você é essa cidade que está recebendo este anúncio feliz. Se você estudar o organismo humano, a biologia e não sei o que, você vai ver, falar com um médico e com um especialista em vida, em ser humano, em biologia, vai ver a incógnita e a complicação que é o organismo humano. Você é uma verdadeira cidade. De tal forma que você é a síntese de toda a existência. A síntese da sociedade, da humanidade está toda em você. Quer ver? O átomo que tem nas estrelas está no nosso organismo. A mesma matéria da qual é feita as estrelas, você tem também. Você é uma cidade. Você é o resumo da existência. É por isso que Jesus dá a vida só por você, porque você é o resumo da totalidade. Com isso eu não estou neutralizando a sua existência, mas elevando. Você foi feito assim, inteira, total, plena, mas precisa passar por este processo de ouvir e praticar a palavra por causa do mistério da iniquidade que nos apartou, nos separou da palavra. Deus vem em Cristo Jesus para fazer esta religação, esta redenção, esta união novamente. E olha o que ele diz através de Zacarias: habitarei no meio de ti, cidade. Você, seu nome. Deus habitará no meio de você e a partir de você no meio do mundo. Por isso, por causa desta grandeza que é a habitação de Deus em ti, como o fez através de Maria também,
é preciso que essa terra também seja preparada. Antes de você, antes de mim, Deus habitou em Maria, e por ela habitou antes dela, para depois habitar em Abraão, para depois habitar em Adão e Eva, para depois habitar em Moisés. Moisés, Abraão foram habitados por Deus, porque primeiro ele habitou em Maria. Aqui há uma linguagem cairológica que transcende o tempo cronológico. E hoje ele está querendo habitar em você ainda mais, muito mais. Em Maria ele habitou. E hoje Nossa Senhora do Carmo ajudou muito, através dos carmelitas, a compreendermos este mistério cristão. Os carmelitas foram atacados na região da França. Se alguém se lembrar aí, João Frei, me diga, e depois fugiram para o Monte Carmelo, né? E lá já existiam os carmelitas e São Simão Stock. Falei com vocês há poucas semanas atrás de São Simão Stock, né, João? São Simão Stock se retirou por um chamado especial, era de uma família nobre. Stock é toco, né? Madeira, uma coisa, como que se diz, igual os trapistas, os trapos, é o humus, é a humildade plena. Ele quis se chamar de toco, Stock, né? Ficou um tempo, ficou 20 anos lá e aí descia na cidade só para de vez em quando se alimentar um pouco e tal. E quando Deus chamou, ele desceu para morar na cidade e assumir então ir morar com os carmelitas, e se tornou. Os carmelitas vinham da perseguição dos muçulmanos, onde os muçulmanos mataram, como disse para vocês, em nome de Deus, muitos carmelitas, quase dizimou, né? E aí São Simão assumiu, começou a conviver com eles, estudou, se tornou padre, se tornou líder dos carmelitas e recebeu de Maria essa visita no Monte Carmelo, onde ela entregava o escapulário e dizia assim: olha, Simão, pegue esse escapulário e coloque no seu pescoço para você se proteger dos muçulmanos. Olha, Simão, pegue esse escapulário e coloque no pescoço para você se proteger da lepra. Olha, Simão, pega esse escapulário e coloca no seu pescoço para se proteger da cobiça, do mal olhado, né? O mal olhado, é isso que Maria falou para ele? Não! O que Maria falou? Exatamente, o Frei nos socorrendo. Simão, toma esse escapulário, coloque nos seus, para te proteger da pandemia, do mal, da doença eterna, o fogo do inferno. Gente, parece que Nossa Senhora está aparecendo hoje, né? No nosso tempo. Olha a preocupação de Maria em meio à perseguição e à morte, a protegê-los do mal eterno. E eu não muito, vocês estão vendo que eu estou muito calminho esses dias, né? Mas o Frei anda assim, meio aflito, meio desesperado com esse nosso tempo. Sabe por quê? Porque tem um bando de ignorante querendo se proteger somente de uma pandemia temporal. Até quando? Tem gente que troca o seu matrimônio por causa de um bem temporal. Tem gente que troca o sacerdócio por causa de um bem temporal. Nossa Senhora está aparecendo no nosso tempo. Clero, é bom gravar isso e enviar para os padres, por favor, para o meu clero de Londrina. Clero está se reunindo para tomar providências só para proteger o povo da doença temporal. Até quando, padres? Nossa Senhora do Carmo quer proteger o povo do mal eterno. E a igreja que nunca recuou da doença, protegeu o povo, recolhia os leprosos, cuidava, montava em frente à paróquia barracas. Os padres estão fechando, fecha e para tudo, porque nós precisamos proteger o povo da pandemia. Igreja,
Isso é diabólico. Nunca foi de Deus. Nunca. Deus quer salvar o seu povo do mal do inferno. Quando a igreja vai escutar isso? Até quando vamos ficar cegos? E nosso povo sofrendo. Hoje eu passei o dia escutando o padre, eu vou mudar de religião. Eu não quero mais dar o dízimo, porque as outras religiões, se fecham a igreja, eles vão para a rua. E a minha igreja não me dá o mínimo de cuidado espiritual. Por favor, peguem esse vídeo e soltem nas redes sociais. Padre, você foi ordenado para ser auxiliar da Secretaria de Saúde? Covarde! Igreja de Cristo, você está renascendo de um germe, de uma impostura religiosa do anticristo. É daqui que você precisa renascer. Chega de covardia, padre. Chega dessa doença do intelectualismo e de discursos infinitos, de elucubrações que usa de uma condição sine qua non. É para falar bonito? Está aí. Para enganar o povo e abandonar os pequenos e pobres à mercê de um mal temporal apenas. E quer saber, tem gente aqui que conhece, não há risco de morte iminente desse vírus. Não há. A transmissão deste Covid se dá por secreção. Não há risco de morte. E todo mundo amedrontado. Por quê? Bandidos cometendo latrocínio à vontade. E aqueles que deveriam proteger a sociedade estão indo prender 5 pessoas fazendo uma transmissão de culto com máscara, com álcool gel. 5 carros de polícia pegando esses pobres que querem socorrer as pessoas que estão gritando, sufocadas por uma pandemia do medo que asfixia as pessoas que têm sede da palavra. Estão morrendo não por coronavírus, mas por causa da covardia da igreja. A igreja de Cristo está renascendo. Nós estamos no meio de uma purificação. A igreja está subindo o Calvário. Não tem volta. Daqui vai renascer deste germe a verdadeira igreja de Cristo, instituída espiritualmente, atemporalmente, e a instituição vai sucumbir naquilo que a igreja de Cristo denuncia no catecismo, uma mera impostura religiosa guiada e coordenada por um falso pseudo-messias. É isso, padres, acordemos. Nesta festa de Nossa Senhora de Fátima, ouçamos a palavra e vamos levar ao povo este remédio. Chega de querer ser enganado por causa, para não falar de política aqui, vou falar por causa de projetos temporais falidos, por causa da sua poupança gorda, por causa do seu status, por causa da sua doença do medíocre e ignorante intelectualismo que cala a voz dos pequenos, que não sabem externalizar, mas entendem que não estão sendo pastoreados e que estão sendo entregues para os lobos. Cansei de falar para o meu clero, vou falar agora para o meu povo. A palavra
é o nosso remédio. Jesus é o nosso médico. Não estou menosprezando os médicos, não. Não estou menosprezando os remédios, não. Só estou dizendo que nenhum destes meios podem e devem ser utilizados para manobrar, para manipular e para enganar o povo de Deus. Não! E se você fizer, vai se ver com Deus, porque o tesouro dele é o seu povo, e quem passar a sua vida enganando o seu povo, sem se converter, vai sofrer a ira divina, vai sofrer a justiça divina. Não mexa com esse tesouro do povo de Deus. Ajude-os. Se precisa ajudar realmente na doença, faça uma estrutura de barraca na frente da sua paróquia. Tem um monte de profissionais se disponibilizando para fazer o que for possível e dar-lhes acesso à palavra, porque ninguém aguenta mais a receita de bolo que é a dimensão online. Quer saber? Aqui em Maringá tem gente celebrando há mais de mês. São Paulo abriu, Rio de Janeiro abriu, o Papa abriu para celebrar com o povo em maio. E tem igrejas particulares que não estão com pressa nenhuma, e tem padres com preguiça, e se levar até dezembro vai estar bem. Vamos nos ver com Deus. Nossa Senhora do Carmo, nos ajude nestes tempos difíceis a não trocar nenhum valor temporal pelo bem eterno máximo, a palavra de Deus. Como está dizendo Jesus, a palavra de Deus torna digno o cristão tanto quanto a altura da minha mãe, e quem quiser que eu habite nele, emudeça diante do Senhor. Ele acaba de levantar-se de sua habitação. Meus irmãos e irmãs, Jesus está se levantando. Você quer e aceita? Sim, sim. Chega de ser enganado pelos inteligentes, pelos que confiam em projetos falidos. Vamos confiar na palavra e, como Maria, cantar: o Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Amém. Aleluia.